Salve, salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Alagoas em Foco no ar nessa quinta-feira. Vamos repercutir um pouco do que aconteceu aqui dos times de Alagoas da quinta-feira passada até essa, ou seja, do programa da semana passada até o programa dessa semana, né? Vamos conversar um pouco sobre nossas equipes daqui do nosso estado. Estou aqui com a camisa da Seleção Brasileira porque estava assistindo aqui o jogo da Seleção Olímpica, né? Estava fazendo a live também aqui, aproveitar também, convidar você que está acompanhando aqui o nosso canal para acompanhar a nossa live matinal, né? Todos os dias às 9 da manhã, na verdade segunda a quinta às 9 da manhã, porque sexta-feira eu tenho aula, não tenho condições de fazer a live, né? É exatamente no horário da minha aula. Mas de segunda a quinta a gente está fazendo a nossa live. Quando acabar minhas aulas, naturalmente eu começo a fazer na sexta-feira também. Mas estamos todos os dias aqui, ao vivo, pela manhã, de manhã, para iniciar nosso bate-papo sobre futebol aqui ao longo da semana. Nosso conteúdo segue naturalmente, como vocês estão vendo, eu vindo aqui, né, para falar um pouco com vocês aí do futebol dos times aqui de Alagoas. Nosso conteúdo segue normal, só que a gente tem as lives agora pela manhã para ter uma interação maior com vocês. Então, gente, vocês já sabem que a gente tem um conteúdo bacana, né? Então, deixa a sua inscrição aqui no nosso canal, dá o joinha nesse vídeo aqui, né? Tem um botãozinho like aqui embaixo para você deixar nosso vídeo em alta. E vamos falar dos nossos times de Alagoas. Começar pelo CSA, que teve 2 jogos aí desde da quinta-feira passada até hoje. Jogou contra o Operário no sábado e venceu por 2-0. Não foi uma partida primorosa da equipe do CSA, mas foi uma bela de uma vitória. Venceu e assim, não convenceu, né? Mas fez uma partida legal, jogando fora de casa. Foi um jogo interessante e o time pôde comemorar esses 3 pontos. Já ontem, na quarta-feira, o CSA jogou contra a equipe do Vasco e empatou em 2-2. O gramado do estádio Repelé não ajudou. E aí a gente tem que fazer também uma crítica ao trabalho feito no estádio Repelé, certo? O CSA começou o jogo meio perdido, sem saber o que fazer, né? Naquele gramado, parecia que nunca tinha visto um gramado encharcado na vida. E o Vasco estava mais inteiro, estava sabendo mais o que fazer com a bola, né? Estava mais tranquilo. Até que abriu o placar no começo do jogo, né? Mas o CSA, ele jogou um pouco melhor depois de um certo tempo, começou a evoluir, começou a crescer, empatou o jogo e virou no começo do segundo tempo, né? Quando o time se adaptou, acho que ao gramado, começou a entender como é que funcionava a dinâmica lá do jogo, melhorou, evoluiu e conseguiu a virada. Na reta final, com as alterações, o CSA caiu demais de rendimento, caiu muito de produção e acabou perdendo a oportunidade de fazer os 3 pontos, né? Conseguiu um pontinho, né? Mas caiu demais de rendimento ali as alterações, o que mostra a deficiência do CSA de elenco e acabou, na minha opinião, deixando 2 pontos pelo caminho. Poderia ter vencido a equipe do Vasco, né? Foi melhor, assim, teve mais volume durante a maior parte do tempo e poderia ter vencido o jogo. Eu acho que pelo que apresentou deveria ter vencido a partida, né? Mas não conseguiu, então bola para frente para as próximas partidas. Em relação ao gramado, fica a crítica à administração do estádio. Por quê? O estádio Repelé, ele tem um histórico muito bom em relação à drenagem do gramado. O gramado sempre foi uma referência nacional, digamos assim. Caiu o toró que fosse aqui em Alagoas, o gramado não alagava. Ontem foi uma chuva muito forte, obviamente, e passou o dia inteiro aquelas chuvas assim, né? E na hora do jogo, uns 15 minutos antes da partida, pelo que disseram, a chuva apertou demais e aí alagou, fizeram aquelas poças. Só que isso mostra que a drenagem não está mais eficiente como estava alguns tempos atrás. Então, o estádio precisa de uma administração que cuide um pouco melhor e que faça uma manutenção mais adequada no estádio, né? Então, fica também essa crítica ao governo do estado, na Secretaria de Esporte e tal, em relação a isso aí. Vamos falar dos jogos da equipe do CRB, depois a gente passa para os próximos jogos, classificação, certo? O CRB jogou no domingo e venceu a equipe do Vila Nova, 2-1 para a equipe do CRB, fez 2-0, estava jogando bem, né? E acabou levando um gol lá no finalzinho, passou um certo susto, né, com a equipe do Vila Nova, mas venceu a partida 2-1 e segue ali na cola do G4. Com essa vitória tinha entrado no G4, só que com os jogos da rodada acabou saindo.
né? Tá com 20 pontos aí, né? E os times do G4 são o Náutico com 29, o Coritiba 24, o Guarani 23, o Goiás 23. O CRB tem 20 pontos com um jogo a menos. Se vencer, naturalmente, volta a ficar à frente aí, pelo menos da equipe do Goiás, e entra no G4 de novo, né? Só que joga com o Coritiba hoje, que é um adversário muito complicado, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre os próximos jogos, né? Só que nessa rodada agora, o CRB ainda falta jogar. O CSA já jogou, certo? Falta ainda o CRB jogar. Já falei que o CRB estava em quinto colocado com 20 pontos, o CSA estacionou lá em 12º. Se tivesse vencido, teria ido a 17 pontos, teria passado o Remo e estava com 17. Coladinho nos times que estão na briga para chegar no G4. É porque a gente tem o CRB com 20 e o Sampaio com 20, na quinta e sexta colocação, respectivamente. Brusque e Vasco, 19. Avaí, Operário com 18. E aí vem o Remo com 16. E o CSA com 15. Se tivesse vencido essa partida, teria ido para 17. Aí colaria nesse bolo de cima, né? Não conseguiu, né? Bola para frente, como eu falei. Mas agora é olhar para os próximos jogos e contratar, né? O time tá devendo demais no quesito contratação e eu acho que o CSA precisa evoluir em relação a elenco, como eu já critiquei aqui nesse vídeo, o elenco do CSA nessa última partida. Próximos jogos, tá? O CRB vai jogar contra o Coritiba hoje e, bicho, mesmo com toda a empolgação, com toda a boa fase da equipe do CRB, jogo contra o Coritiba é muito difícil, tá? Muito complicado. Não acho que o CRB consiga vencer, eu acho que o Coritiba tem uma equipe para vencer essa partida, ainda mais porque joga dentro de casa. O Coritiba, vamos lá, só fazer um retrospecto aqui das equipes. O Coritiba, ele não perde desde o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Desde então, foram 8 jogos pela Série B, são 6 vitórias e 2 empates. Muito bem a equipe do Coritiba. E na Série B, são 9 jogos de invencibilidade. Né? São 6 vitórias e 9 empates na Série B. Né? Então, o Coritiba vem muito bem. Eu acho que esse jogo aí, apesar do CRB ter bola para fazer uma partida consistente, né, eu acho que o Coritiba é até uma equipe mais qualificada e deve vencer essa partida, na minha opinião. Desculpa aí a galera do CRB. Eu sei que tem gente do CRB que acompanha aqui o canal, né? Mas eu sempre tento ser imparcial, né? Vocês sabem que eu sou torcedor do CSA, vocês conhecem aqui o conteúdo do canal, vocês estão vendo aqui o meu enfeite do CSA, mas eu sempre tento ser imparcial, certo? E nesse jogo é realmente muito complicado para o CRB. Acho que a própria torcida deve entender e absorver bem isso. Na Série B, a gente tem o CSA jogando contra o Vitória no sábado, 9 horas da noite, um horário tarde. Só que eu prefiro sábado de 9 horas do que domingo de 8h30. O CSA já fez 3 jogos nesse horário de domingo, lá tardão. O CRB fez um contra o Vila Nova. Vai fazer outro nesse domingo, né? CSA e Vitória, 9 horas do sábado. CRB e Sampaio. Sampaio e CRB às 8h30 do domingo. Horário terrível esse, né, bicho? Aí é foda também. Eu reclamei demais dos jogos do CSA nesse horário. E agora o CRB já faz esse jogo 2 domingos seguidos. Então, é ruim, velho. É ruim. Eu sei como é ruim esses jogos aí. Pelo menos não é lá no sul, né? Não é no frio da noite lá do sul. É aqui no Maranhão. Então, pelo menos não tem aquele gelo, aquele frio absurdo. Que os caras aqui estão acostumados a treinar no calor, né? Mas o Sampaio jogando lá no Maranhão, pelo menos é à noite o jogo e não vai sofrer com tanto frio. Quando, por exemplo, joga lá com o Brusque, com o Operário, tá? No horário tarde da noite. É complicado, velho. É frio, gelo. Mas, palpite sobre esses jogos, CSA e Vitória. Eu acho que o CSA tem a responsabilidade de vencer. Mais uma vez, eu não gosto de falar, usar a palavra obrigação, porque a obrigação no futebol é algo muito relevante. É algo muito relevante, não, como é que eu posso dizer? É algo muito, sei lá, velho, é demais da obrigação. No futebol tudo pode acontecer, né, velho? O futebol é muito dinâmico. Então, a palavra obrigação acho que é muito pesada. Eu prefiro a palavra responsabilidade. E aí o CSA tem a responsabilidade de vencer a equipe do Vitória, porque o Vitória não é um adversário muito difícil. É um adversário, não é muito qualificado tecnicamente. Saiu agora do Z4, mas é um time que é até muito fraquinho, velho. Eu não me surpreendi muito com a equipe do Vitória. Teve um bom início na temporada na Copa do Nordeste? Teve. Só que nessa Série B tá mostrando aí várias deficiências e eu acho que o CSA tem a responsabilidade de vencer esse jogo.
O CRB com o Sampaio Corrêa por jogar fora de casa. O Sampaio é um time que também briga pelo G4. É uma partida difícil. E assim, o CRB nesse jogo também tem a possibilidade de trombar com o Sampaio e fazer uma partida competitiva, né? Só que é aquele negócio, né? Joga fora de casa também. O Sampaio quer o G4, então é difícil. Se fosse para apostar na vitória de alguém, eu apostaria no Sampaio. Só que eu acho que esse jogo dá até um empate, né? O CRB eu acho que tem mais time para empatar com o Sampaio do que, por exemplo, contra o Coritiba. Vai ser mais difícil hoje. Só que no domingo também vai ser complicado. Então eu acho que um empate no domingo, né, vai ser... É o meu palpite para o jogo. O CSA volta a campo na terça-feira contra o Botafogo pela Série B, jogo atrasado, né? O jogo deveria ser lá atrás, é um jogo ainda da sexta rodada e o CSA vai jogar contra o Botafogo lá no Rio. Esse jogo aí é mais difícil, né? O Botafogo não tá numa boa fase, mas é um adversário complicado. O CSA, por jogar fora de casa, talvez um empate seja aí um resultado que eu apostaria, né? Só que o CSA precisa da vitória e tem até feito algumas boas partidas. Esse jogo contra o Vasco mostrou isso, né? E talvez ele possa até ir lá para buscar uma vitória contra o Botafogo. Mas hoje, se eu tivesse que apostar no resultado, seria um empate, certo? E não tem rodada da Série B no meio da semana que vem, tem esse jogo atrasado do CSA, porque é semana de Copa do Brasil. Só que o CRB só joga na quinta, então no programa da semana que vem, a gente volta aqui no canal para fazer essa prévia da partida do CRB contra o Fortaleza, tá? Vamos dar uma passada rapidinho pela Série D. E aí eu vou puxar aqui a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que estão Asa e Muricy? O Asa segue na sexta colocação com 6 pontos e o Muricy em último colocado com apenas 3. O Asa, nesse final de semana, empatou com o Bahia de Feira, né, que é um adversário que está em sétimo colocado, e o Asa, resultado muito ruim, né, para a equipe do Asa, esse empate. Bicho, o Asa tinha que ter ganho essa partida, né, velho? O duelo direto, jogando em casa, era para ter ganho. Vacilou e fica estacionado lá. Vai jogar agora no dia 25, que é sexta, 23, domingo, né? Domingo contra o Bahia de Feira fora. Aí o retorno, né? Como volta os jogos de volta, eles são invertidos a ordem. Então vai jogar de novo com o Bahia de Feira, só que joga fora de casa. Aí tem que ganhar de novo se quiser colar no G4, né? A equipe do Asa. Esse é o jogo do Asa, né? Com o Bahia de Feira. O Muricy foi derrotado pelo Juazeirense e o Muricy já vem de 5 derrotas consecutivas. Tá foda, né, velho? O Muricy tá muito complicada a situação dele. Perdeu pra Juazeirense e agora meio que se despede, né? Joga com a Juazeirense de novo, só que aqui em Alagoas, na próxima partida. E falando de classificação, o Sergipe é o quarto colocado, ou seja, o primeiro time na zona de classificação tem 11 pontos. O Asa já tem 6, 5 pontos a menos, muito distante. Faltam 7 jogos ainda, tem muita coisa para acontecer, muita bola para rolar. Só que os alagoanos meio que já até se despedia muito, né? Mas já tinha uma situação bem complicada na tabela de classificação aí, né? Tirar 5 pontos em 7 jogos, para uma equipe que fez 6 pontos em 7, tirar 5 pontos de diferença é muito difícil, né? Então, bicho, tem que fazer uma campanha muito boa aí o Asa para poder se classificar. E o Muricy tirar 8 pontos em 7 jogos aí que é difícil mesmo, né? Mas sempre naquela torcida, né? 2 vitórias seguidas aí já muda o patamar de uma equipe. Vamos ficar de olho, né? E torcer para que nesse final de semana eles deem volta por cima. É muito difícil, mas a gente fica aqui na torcida para os nossos times de Alagoas, tá? Um abraço, gente. Agradeço aí a presença de vocês no nosso canal. Tamo junto, valeu e, acompanhe nosso conteúdo aqui, viu? Um abração, gente. Valeu e até a próxima. Até mais.